Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, esse é o 114º vídeo do canal. E hoje a gente está comemorando 2 anos de Gira Trinco. O canal foi iniciado em fevereiro de 2023. Eu nem acredito que já deu 2 anos, mas veio aí. E muito obrigado a você que acompanha o canal, que já se inscreveu, que curte os vídeos, que comenta, que curte lá no Instagram também, no TikTok, que ouve no Spotify. Muito obrigado a cada pessoa, eu sou muito grato. E em forma de retribuir essa gratidão, eu entrevistei uma das pessoas que eu mais admiro e que também admira o canal, tenho essa sorte. Eu entrevistei a Dalva Maria Soares lá na casa dela. Ela é uma escritora aqui de BH não, né? Ela é de Baldim, mas mora aqui em BH. E eu entrevistei ela para o quadro Aos Trincos e Barracos, em que eu faço entrevistas com pessoas do meio literário. Até agora só foram escritores. E é a terceira entrevista que eu faço e tá aí pra vocês. Eu fiz essa pequena introdução pra avisar. Ela nem foi avisada que era o vídeo de 2 anos do canal. Eu acho que vai ser uma grande surpresa pra ela. Mas eu escolhi essa cerimônia, assim, esse momento especial, porque eu acho que encaixa super bem com o que eu acredito e com ela também. Acho que essa energia a gente troca e fluiu muito bem. Eu amei a entrevista e fica aí pra vocês acompanharem. Muito obrigado por esses 2 anos e fiquem aí com a entrevista. Um beijo. Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, esse é o meu quadro Aos Trincos e Barracos, que eu faço entrevistas com figuras da literatura, até agora escritores, e hoje não vai ser diferente. Hoje eu tô com a Dalva Maria Soares, minha convidada. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Você quer se apresentar? Eu sou Dalva, sou espectadora do canal, né? Sim. Já tem um tempinho já, sou muito fã do seu trabalho. Igualmente. Tô no processo, né, de me assumir escritora, ainda com um pouco de dificuldade. Sou a mãe do João Pedro, a tutora da Fridinha, que tá aqui tomando um solzinho aqui aos nossos pés. E o que mais? Acho que ao longo da conversa a gente vai se revelando. Que medo. Não, vai dar tudo certo. E minha primeira pergunta é sobre Baldim, assim, sobre como é sua relação com a cidade, qual que foi sua trajetória, que eu não sei até quando que você morou lá, porque você nasceu lá, mas nascida e criada em Baldim. E aí, como que foram essas idas e vindas? Então, Baldim é uma cidade que é considerada região metropolitana, fica a cerca de 100 quilômetros. Nos últimos anos, o IBGE colocou como região metropolitana. Nossa, fica meio longe. Não, 100 quilômetros. Não é tão pouco. Mas é considerada região metropolitana. Eu nasci, né, lá em 1966. Quando eu nasci, a mamãe já morava lá, já tinha saído da zona rural para Baldim. E eu fui a 8ª, né? Nós somos uma família de 10 irmãos. No final da década de 70, a mamãe mudou para Belo Horizonte, né? Separou do meu pai, mudou para Belo Horizonte. Os irmãos mais velhos já trabalhavam aqui. Mas eu fiquei porque eu morava com meu avô. E eu não tinha coragem de deixar meu avô sozinho. E a minha avó já tinha morrido, a irmã da minha avó que morava ali, que era minha madrinha, já tinha morrido. Eu não tinha coragem de deixar o avô sozinho, ainda fiquei uns 2 ou 3 anos lá. E quando o vovô faleceu, eu vim, né? Isso é quando? Isso foi 81, eu acho. E eu tinha uns 14 para 15 anos, assim. E aí eu fui terminar o ensino médio aqui, né? Comecei no mercado de trabalho, a princípio trabalhos precários, né? Fui balconista, fui serviços gerais, fui servente numa escola infantil. E a minha irmã, a Luia, que você conheceu, né, no lançamento sim. A Luia, ela é meio que uma protagonista, assim, na nossa família. Ela é mais velha que eu e ela foi a primeira a fazer o vestibular. Porque até então a gente nem tinha ideia de que existia universidade. E ela passou na UFMG e puxou a fila, né?
E quando ela passou, eu lembro que no ano que ela formou foi o ano que eu entrei, que foi 91. Então, o ano que ela e minha outra irmã, né, a Tina, entrou em seguida, o Nilson entrou, a Kesa entrou, depois a Kesa, minha irmã, mudou para Florianópolis, pediu transferência para lá. E aí eu entrei na universidade em 91 e fui fazer o curso de Ciências Sociais, né? Então, depois, assim que eu me formei, eu comecei a dar aula na rede estadual como professora designada, né? Porque o Estado paga super mal, mas é um lugar que te aceita sem experiência. E eu dei aula há muitos anos de sociologia no ensino médio, assim, e como sociologia era uma disciplina, era uma aula por semana, né? Então, para formar um cargo, na época, precisava de 18 turmas. Então, você imagina o que eram ter 18 turmas. Na época, tinha turmas até de 60 alunos. Teve um ano que eu cheguei a ter 900 alunos, porque eu dava aula em 4 escolas diferentes para formar um cargo. Eu não conhecia meus alunos, né? Depois eu consegui um emprego no Sistema S, no Senac, de analista de pesquisa e planejamento. Eu já tinha terminado a graduação em Ciências Sociais e fiquei lá uns 6 anos e aí depois que eu fui demitida, quando eu fui demitida, a gente já estava no governo Dilma e foi um período... eu fui demitida, não, acho que estava o governo Lula ainda. E coincidiu com a expansão das universidades, né, pelo interior, e assim, aumento de vagas, e aí eu resolvi voltar a estudar. E foi quando eu peguei o seguro-desemprego, aceito, falei, vou voltar a estudar, e fui fazer uma pós-graduação. E durante um mestrado? Foi uma especialização antes do mestrado, uma especialização em lazer, que eu fui estudar o Reinado de Nossa Senhora do Rosário, que é popularmente conhecido como Congado, uma guarda de mulheres. Mentira, não acredito. Eu quero ver isso um dia. Uma guarda de mulheres que tem no bairro Aparecida, né? Que a minha vida toda morando em Belo Horizonte foi por ali, no bairro Aparecida. E aí lá tem uma guarda feminina que na época que eu fui pesquisar tinha mais de 30 anos e quando eu morava em Baldinho eu cresci ao som dos tambores, né, do Congado, da Folia de Reis. Meu pai foi fundador de uma Folia de Reis importante na região. E aí, assim, eu saí daquele lugar de espectadora e assumi o lugar de pesquisadora, né? Porque eu tinha pra mim que saber tem que ter sabor. E aí eu queria uma coisa que me tesasse, né? E coincidiu com o momento que eu estava redescobrindo Baldinho. Já mudei de assunto total, né? Porque era sobre Baldinho. Também, e aí Baldinho, mas aí o que acontece? Depois eu fiz essa especialização. Quando eu estava fazendo a especialização, eu vou voltar para Baldinho. Quando eu estava fazendo essa especialização, eu fui convidada para substituir uma professora na PUC do Barreiro. E aí eu adorei a experiência, né? Porque imagina, com 900 alunos, aí você pegar 2, 3 turmas de 20 e poucos alunos, todo mundo adulto. Eu enlouqueci, adorei, falei, não, vou me capacitar então porque eu quero ser professora universitária, né? E aí foi quando eu fui fazer o mestrado. Eu tentei por 3 vezes na Faculdade de Educação, na UFMG, que eu queria nessa área, mas não passei. E aí um amigo, quando eu fiz a especialização em lazer, falou, não, vem, ele era de Viçosa, falou, vem estudar Viçosa, você tem certeza que você passa, larga esse povo aí que não te quer e tal. E aí eu tentei o mestrado lá, era na área de economia doméstica, porque lá é uma universidade fundada por americanos e a economia doméstica é uma coisa que vem dos Estados Unidos. Assim, lá, a universidade toda é bem aquele modelo daqueles colleges americanos, né? E aí eu passei em segundo lugar e consegui bolsa. E aí eu fui, esse meu amigo inclusive arrumou um carreto, eu peguei minhas coisinhas. João Pedro tinha 4 anos na época. Jesus. E aí lá fomos nós de malicuia com os brinquedos dele pra Viçosa. Eu fiz meu mestrado lá, a gente morou lá por 4 anos. Lá eu fui professora substituta na UFV. Fui dar aula para licenciatura, adorei, né? E aí eu falei, não, agora eu preciso
potencializar esse mestrado em economia doméstica com uma graduação em ciências sociais. Falei, não, vou voltar para ciências sociais, que aí eu potencializo esse mestrado. Na época, minha irmã já morava em Florianópolis, tinha uma filha mais ou menos da idade do João. Falei, acho que vou tentar na UFSC. E aí precisava primeiro de um aval de um orientador, né? Eu não conhecia ninguém, entrei lá na página da pós-graduação, olhei lá os currículos Lattes, achei uma professora muito interessante que estudava religiosidades e eu queria estudar durante o mestrado. O mestrado eu continuei a pesquisa sobre o reinado de Nossa Senhora do Rosário, né, com foco nas mulheres. Aí eu fui investigar o que estava acontecendo, porque o congado, né, algumas lideranças nem gostam desse termo congado, porque segundo a capitã Pedrina, por exemplo, que eu fiz o doutorado sobre a trajetória dela, segundo ela, esse é um termo inventado pelos folcloristas, né, que o nome correto é reinado de Nossa Senhora do Rosário. É uma manifestação tradicionalmente masculina, né? As mulheres não podiam dançar, não podiam tocar, só podia ser rainha, bandeireira, cuidar. Mas nas últimas décadas começou um movimento assim, das mulheres saírem dos bastidores e assumir postos de liderança. E a capitã Pedrina foi uma pioneira, que é uma mulher incrível nesse movimento, e eu fiz um projeto que eu queria investigar a trajetória dela. Porque a capitã Pedrina era capitã de reinado, mas ela também frequentava o candomblé na época. Depois ela chegou até a fazer o santo. Ela se recolheu para fazer o santo durante o finalzinho da escrita da minha tese. Eu falo com ela que eu preciso voltar para fazer um pós-doc, para continuar, né? Porque muita coisa já modificou. Ela também fazia reuniões de Umbanda, né? Giras de Umbanda na casa dela, e era também do kardecismo. Então, o meu trabalho de campo, assim, eu fiquei durante quase um ano atrás dela, nas obrigações religiosas dela, e aí meu trabalho era festa de Nossa Senhora do Rosário, gira de Umbanda, saída de santo, reunião de kardecismo, e foi uma loucura, assim. E o que eu acho interessante na minha tese é que os meus informantes foram seres desse e de outros mundos, porque as pombagiras, os preto velho, as Zé Pilintras foram meus informantes, né? Eu fui apresentada para eles como uma pesquisadora e, né, a Pedrina explicou o que eu estava fazendo ali, e muitas vezes eles me chamavam, falavam, isso aqui é para você colocar no seu trabalho. Aí às vezes me chamavam, falavam, isso é para sua vida, fecha seu caderninho, não é, né? Ou às vezes eu não conseguia ficar acordada, porque, por exemplo, as giras de Umbanda duravam a noite inteira, né? Às vezes eu apagava lá e eu escutava a pomba gira, Sadalva, cadê Sadalva? Sadalva tinha que estar vindo isso aqui. E eu levantava e ia correndo. Então, assim, foi uma experiência interessantíssima, né? Eu, como agnóstica, que sou, mas tenho muito respeito pelo mistério, né? E essa experiência. Durante o doutorado, eu tive a oportunidade de fazer um estágio doutoral em Lisboa. E aí a gente ficou 9 meses lá, o João foi também comigo, fez um ano letivo lá. Foi uma experiência assim, incrível. Eu acho que todo estudante tinha que ter esse direito de viver essa experiência de estudar fora. A escola dele foi para a escola pública, né, período integral, uma escola que tinha 20 nacionalidades diferentes, né? Então, assim, foi uma coisa muito bacana, assim, né? Um salto de autonomia, ia para a escola sozinho, começou a andar de skate lá, né? Enfim, foi maravilhoso. E aí, na hora de voltar, foi tanto idas e tantas cidades que eu falei, gente, eu não quero montar uma casa de novo. E aí eu tive a ideia de ir para Baldim. Mamãe tinha falecido há cerca de uns 2 anos. O meu irmão mais velho estava morando lá, tinha se separado, estava morando na casa lá em Baldim. Aí eu fui para Baldim, aí eu voltei para Baldim. E aí foi muito foda, assim, voltar a morar em Baldim. Mamãe tinha acabado de morrer, eu não sei se foi isso, eu estava muito sensível e eu, para não escrever a tese, né, aquela coisa de trabalho acadêmico, eu comecei a escrever textos no Facebook, né? Então, os meus textos
a maioria deles que foram publicados, são textos escritos nessa época que eu estava em reclusão em Baldim para escrever minha tese de doutorado. E aí nas saídas ali para fazer a caminhada diária, ou na manhã, de manhã, eu gostava de ir ou de manhã para ver o sol nascendo, ou no final, eu sempre encontrava com uma contemporânea minha, ou da mamãe, aí sempre vinham as memórias, as conversas, e aquilo começou a gerar textos que eu publicava diariamente no Facebook. E foi criando um grupo de leitoras, né? Assim, muitas amigas da mamãe, senhoras que estavam começando a entrar nas redes sociais, muitas com pouca escolaridade, mas que se reconheciam no que eu escrevia. E aquilo também me entusiasmou, né? Porque já ficava todo mundo na expectativa no final do dia da foto, porque eu sempre colocava uma foto do pôr do sol e tal, e do texto, né? E eu produzi cerca de 400 textos. Nossa. Foram 5 anos, eu acho, morando em Baldim, porque eu defendi a tese, mas eu ainda continuei lá há alguns anos, né? Aí eu voltei para Belo Horizonte só em 2018. Então, assim, foi um reaproximar de Baldim que me mexeu muito comigo, assim, né? Como diz a Adélia num poema, sabe, quando você vai lá, quando você vai lá e mexe, ela fala isso, né? Que ela gosta de mexer no lodo, né? Porque depois que você mexe ali no lodo, que brota água limpa, né? Então foi um período assim que eu fiquei muito afetada pela memória da mamãe, morando na casa dela ainda tinha marcas pela casa, os sachês de patchouli que ela fazia estavam ali ainda perfumando as coisas dela ainda na cômoda, né? As marcas pela casa, na parede, na janela, nas louças que ela usava. Então, assim, foi muito foda. E aí foi um redescobrir Baldim, sabe? Depois de tantos anos fora, assim. E hoje, desde que eu mudei de lá, em 2018, eu voltei lá 2 vezes só. Eu voltei quando meu irmão Zezé faleceu, pro velório, pro enterro dele, e voltei, acho que há 2 anos atrás, para levar o faleiro para conhecer Baldim, né? E não voltei mais, assim. Eu acho que tô num processo de desapego, porque eu também sou muito assim, é o que tem para hoje, sabe? E o que tem para hoje é aqui, então vamos viver isso aqui. Mas ainda tem alguém da sua família lá? Eu tenho uma irmã, a minha irmã mais velha mora lá. O filho dela também tá morando lá com ela. E só. Mas assim, a casa tá lá, então os meus irmãos vão com muita frequência, né? Eu vendi minha parte, né? Na época que eu tava financiando esse apartamento aqui, eu vendi minha parte pro meu irmão para somar na vaquinha, né? Para comprar esse apartamento aqui, para financiar esse apartamento. Então, isso foi mais um motivo, assim, para desapegar. Mas as memórias estão aí, vivíssimas, né? E ao longo desses anos, eu imagino que você tenha feito muitas amizades, não só nas universidades que você passou, mas também no mundo literário, assim, pessoas que foram lendo e foram tendo aproximações ali. E eu queria perguntar porque, pra mim, é muito marcante a sua amizade com a Lília Guerra. Eu acho que é muito bom. Eu adoro essa dupla. E como que é pra você a importância dessas pessoas, assim, esse tipo de relação especificamente? Então, assim, eu produzia série de textos, né? Não considerava literatura de jeito nenhum, né? Tanto quando eu mudo para Belo Horizonte em 2018, eu conheço a Karine Bassi, né? Que é a que está à frente da editora Venas Abertas. E aí a Karine estava até fazendo um crowdfunding para lançar um livro dela. E eu contribuí, né? E aí depois ela me chamou, falou, eu vou fazer uma coletânea, você não quer participar? E aí chamou um monte de gente, eram várias mulheres negras, e eu falei, Karine, mas eu nem sou escritora, eu não tenho nada escrito e tal. Ela falou, não, como não, seus textos do Facebook, né, e tal, fazem tanto sucesso, as pessoas que me liam já ficavam no meu pé, por que não publica, por que você não publica e tal?
E aí primeiro eu participei da coletânea, né, o Raízes, foram duas obras, né, foi Raízes 1 e Raízes 2. O Raízes 2 eu nem queria participar, mas uma menina desistiu, e como a Karine publica normalmente em coleção e coletânea para baratear, né, porque ela tem essa proposta, ela não tem proposta de lucro, mas ela, né, de colocar texto no mundo, livro, ela tem um catálogo enorme, publicou muita gente premiada hoje já, né, o Plutônio, né? E aí depois ela foi e criou a coleção Vozes da Ancestralidade, né? E aí ela me chamou, eu falei, de novo, eu falei, mas Karina, ela falou, não, separa seus textos aí. Aí nessa altura eu já estava namorando o Faleiro, né? O Faleiro já tinha inclusive publicado o Vila Sapo com a Karine, né? Que ele publicou em 2019. E aí o Faleiro me ajudou a separar os textos, né? Eu separei pelos que faziam, meio que viralizavam, né? No meu perfil. E eu publiquei junto com mais 9 autores, né? São 10 livros a coleção, com o Tônio Caetano, a Zaine, Pierre, a Natália Protásio, né? Um tanto de gente bacana, assim. Tem livros muito bons, inclusive, na coleção, né? E aí o Tônio mesmo ganhou um prêmio em Porto Alegre no Fundo Azul da Infância, né? Que é um livro, para mim, assim, um dos mais belos que eu já li, que eu tive o prazer de escrever o prefácio, né? Fiquei muito honrada. E quando eu li, eu falei, isso é livro para prêmio, assim, né? E aí, nesse rolê, eu comecei, assim, muito timidamente. Mas o que acontece? Eu acho que eu sou muito mais conhecida em Porto Alegre, por causa da minha relação com o Faleiro, do que em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte ninguém me dá bola. Né? Porto Alegre, os meus livrinhos são trabalhados nas escolas lá. Né? Eu fui adotada em 2 escolas, num projeto da Secretaria Municipal de Educação. Outras escolas me adotaram, escolas particulares, bibliotecas comunitárias, né? Então, assim, acabou que a minha rede, quando eu conheci o Faleiro, ele era desconhecido. Aí eu trouxe ele para minha rede, né? Então ele ficou muito conhecido aqui em Belo Horizonte. E quando ele estourou nacionalmente, acabou que a rede dele, né, juntou com a minha, assim. Então hoje eu sou muito mais conhecida em Porto Alegre do que aqui. Eu vendo muito mais livros para Porto Alegre do que para Belo Horizonte. Assim, acho que uns 95% do que eu vendo é para o Rio Grande do Sul, em geral, e para Porto Alegre em particular. Eu acho que os outros 5% é assim, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, algumas cidades do Nordeste, mas a maioria dos meus leitores é do Rio Grande do Sul. Eu acho até que eu devia mudar para lá. Porque os trabalhos que eu tenho realizado nos últimos tempos são lá, né? Então, assim, os meus livros são adotados por juízes que trabalham sobre violência doméstica, por conta das crônicas sobre violência doméstica, né? Agora, no final do ano, eu dei uma oficina de leitura e de escrita para as trabalhadoras terceirizadas do tribunal. Foi uma experiência incrível. Vai sair um e-book com os textos que essas mulheres produziam, né? Uma inclusive não era alfabetizada, né? E ela perguntou se ela podia trabalhar, participar sem, né? E aí ela gravou o texto dela e a colega transcreveu, e ela terminou a oficina se matriculando numa educação de jovens e adultos. Então foi um trabalho assim incrível, né? Mas aqui em Belo Horizonte é muito pouco que eu vendo, e assim, sou pouquíssima conhecida. Então, assim, eu não sei, não posso nem dizer que você tem tantos amigos. A Lília foi um achado, foi inclusive a Zaine que meio que me apresentou virtualmente, né? Porque elas já se conheciam, e a Zaine falava, era doida, né? Porque eu conheci ela, disse, não, vocês vão se gostar, né? Vocês têm coisas em comum.
E eu gosto muito não só da figura da Lília, da pessoa, né? Tenho o privilégio de dizer que ela é minha amiga, né? Ano passado tive o prazer de ir lá conhecer a cidade de Tiradentes, então fui na casa dela, a gente andou por lá, foi muito legal. Acho uma pena a gente não ser vizinha, sabe? Nossa! Porque é muita... Acho que é Deus segurando. Olha, é muita coisa que a gente, assim, sabe... Compartilha. Nossa, é uma coisa incrível. Então, assim, e eu acabo que... Mas eu não sei se eu tenho amigos na literatura. Entendi. Ai, não, então... Não sei se foi... Quer dizer, tem o Siltônio, né? Muita gente que já publicou. Mas assim, que eu posso dizer amigo que frequenta a minha casa, que eu frequento a casa, não sei. Entendi. Acho que lá vai, né? Ok. Tá muito bonitinho. Eu acho um ambiente muito competitivo, muito tóxico, pra te falar a verdade. Sabe? Ai, tem gente escrevendo demais. Ai, tem gente, muita oficina de escrita. Ah, não sei o que. Eu falei, velho, 200 milhões de habitantes, olha o tamanho desse país. Aí você vai pra Flip, aí a pressão já sobe, né, Adal? Aí já regala o olho, já começa a espumar o cano da boca, já começa a falar alto. Mas você vai pra Flip, é a mesma turminha, você conhece, todo mundo tá ali. Como assim tem gente escrevendo demais? Tem gente publicando demais? Não tem, não. Esse país é enorme, né? Você fez o seu programa lá do Girando pelo Brasil, você vê. Assim, né? Cadê os escritores do Nordeste? Cadê os escritores do Norte, do Centro-Oeste? Não estavam escrevendo, então, né? Mas a gente fica aí nesse bolinho aí, nessa micro bolha, né? Então, assim, eu acho que é um ambiente, sei lá, eu tenho ficado assustado com esse ambiente, assim, sabe? Eu acho, Adalma, assim, a minha experiência com os meus livrinhos me mostrou que tem texto para todo tipo de leitor, e tem leitor para todo tipo de texto, então tem lugar para todo mundo, velho. Tem lugar para todo mundo. Eu acho que algumas pessoas falam no canal, assim, de eu não recomendar algumas coisas, como se eu estivesse desincentivando a leitura. Mas eu acho que é muito pelo contrário. Eu acho que as pessoas leem pouco e conhecem poucas coisas que existem. E que o problema é justamente faltar diversidade. Você sabe que eu acho até que o brasileiro lê, só que eu acho que o brasileiro não lê o que uma certa elite literária acha que o brasileiro devia ler. Tá. Sim. Eu estava observando isso esses dias que eu fui no posto de saúde tirar o curativo do meu dedo. E aí eu estava olhando o cantinho da leitura. Né? Aí fui lá ver o que é, né? Porque a gente fica ali horas esperando atendimento, né? Eu fiquei 2 horas esse dia. E aí tinha um livro lá que eu acho emblemático. Que eu não sei se você conhece, que é o Blindando Meu Casamento. Não conheço. Esse livro já vendeu milhões de exemplares, é um best-seller, né? Que é escrito, eu não sei se é pela filha, eu acho que é filha do Edir Macedo. É a filha e o marido, ou é o contrário. Eu sei que é um filho lá, filho ou filha do Edir Macedo. E esse livro, ele circula, eles escreveram Como Blindar Seu Casamento, Como Blindar Seu Namoro, e parece que eles até separaram, blindou tanto que separou, mas as pessoas continuam comprando. E eles faziam, em 2020, eu estava dando aula numa escola, que eles foram lá dar uma palestra para os estudantes como blindar seu casamento. A gente não ouve falar disso, sabe? Sim. E é só a gente olhar a lista dos mais vendidos, né? O que é que as pessoas estão lendo. Então eu acho que o brasileiro lê sim, só que não lê os leitores que frequentam a Flip. Ou lê muito pouco, né? Não, eu digo no sentido de variedade
Mas, sei lá, Café com Deus Pai tá aí vendendo. Exato. Eu acho que um dia eu ainda quero ler pro canal, assim, saber o que é. Sim. Eu não li à toa alguns livros, tipo, da Márcia Sensitiva. Eu queria ver o que chega nas pessoas. Não sei se eu vou ler o livro do Felipe Neto, mas tem coisas que eu fico curioso, que a gente que alcança muito um público enorme, que o que tá ali, o que tem de literatura ali. Mas assim, o canal literatura é uma palavra forte mesmo, mas eu leio qualquer coisa e ainda devo explorar mais coisas. Quando acabar o Giro pelo Brasil, eu devo mudar um pouquinho o canal, a perspectiva. Acho que eu vou Fora do hype, né? Também. Tem muita coisa legal rolando, né? Sim. E nesse tópico de relacionamentos, acho que algo que você já mencionou e que se destaca por bem ou por mal é o seu relacionamento com o Faleiro. E qual que é a história de como vocês se conheceram, a história de amor de vocês? Então, uma menina de Porto Alegre que tinha participado do Raízes 1, a Silvana, e a gente se aproximou, né? Ela é das artes cênicas, né? Amiga da Carol, irmã do Faleiro, que também é das artes cênicas, né? A Carol é produtora, atriz, né? Diretora, enfim. A Silvana me marcou num texto que o Faleiro tinha publicado nas redes sociais, que era Um Otário com Sorte, que depois entrou no livro Vila Sapo, né? E eu lembro que no dia eu fiquei com preguiça de ler, porque era um textão enorme, né? E por isso que os meus textos são curtos, porque eu publicava no Facebook, no Facebook para as pessoas lerem, tem que ser texto curto, né? Se eu tiver que clicar em ler mais, né, a pessoa já desiste. E aí, mas ela me marcou e eu não sei, eu acho que ela várias vezes ela comentou assim, sabe, que era pra eu ler, até que eu parei e li, gostei. E aí fui lá, comentei e tal, marquei. Na época eu já conhecia o Evanildo Gonçalves, né, que é um escritor de Salvador, que escreveu o prefácio do Vila Sapo, mas da primeira edição, né? E aí fui lá, marquei o Evanildo e tal, e o Evanildo falou assim, faz uma mediação com ele, porque o Evanildo tinha um blog de literatura junto com a Paloma Amorim, que é outra escritora incrível de São Paulo, você não conhece, precisa conhecer. Okay. Ela tem 2 livros, ela tem um romance que chama 8 e tem um de crônicas que ela publicava num jornal, ela é de Belém do Pará, mas mora em São Paulo, que chama Eu Preferia Ter Perdido um Olho, que é maravilhoso, E aí, eu li, aí já o Evanildo falou assim, faz uma mediação então para ele publicar no blog, que era esse blog que era Paloma, o Giovanni Martins e o Evanildo que administrava. Aí eu fui, mandei um convite de amizade e tal, falei, você não quer publicar no blog? Ele falou, claro que quero e tal, não sei o quê. E a gente começou a conversar, e aí não parou mais, né? Só que assim, na época eu tava dura, né? Isso foi 2018, eu estava desempregada, eu tinha trabalhado cerca de 2 anos como professora substituta na UFMG, na Faculdade de Educação. Então eu tinha encerrado o contrato, eles fizeram concurso para a vaga, eu até tentei, fiquei em 4º lugar. Passou uma moça do sul, de Porto Alegre, aí ela veio para a vaga. E eu fiquei 1 ano sobrevivendo com o dinheiro do acerto, né? Porque era contrato, né? E quando eu conheci o Faleiro, assim, não tinha a menor condição de eu ir em Porto Alegre, nem ele tinha a menor condição de vir me ver, porque ele era auxiliar de gesseiro na época, ganhava R$50, né? Era uma coisa assim, passava o dia, 12 horas de trabalho com um pão com mortadela ou então com pastel, e eu ficava assim, cara, isso é análogo à escravidão, pelo amor de Deus, seu patrão tem que te dar comida. E eu ficava louca porque eu já achava ele um cara inteligente, né, assim, acima da média, né, uma figura bacana, as conversas que a gente tinha, a interlocução, os textos que ele escrevia. Eu falava, esse cara tem que publicar, né? E aí foi quando eu já conhecia a Karine, eu falei, fiquei no pé da Karine tem que publicar esse cara. E aí ela negociou com ele lá, arrumou um dinheiro emprestado e publicou o Vila Sapo, né?
E essa história que ele já contou lá na entrevista com você, né? Ou seja, né, ele estava entrando na educação de jovens e adultos e aí o professor dele comprou vários exemplares para dar de presente, eu acho que até para ajudar, né? Porque como é que chega um cara na educação de jovens e adultos com um livro publicado na mochila, né? Já a pessoa já falou, mas quem que é essa figura, né? E ele acabou dando um exemplar para o professor Augusto Fischer, que é um professor da URGS, um crítico literário, e ele adorou o Vila Sappo, escreveu uma resenha na Zero Hora, e aí, né, falei, ficou conhecido em Porto Alegre, vendeu todos os exemplares, conseguiu pagar a dívida lá com o amigo da Karine que tinha emprestado a grana, enfim. E aí a gente, né, em 2019... a gente se conheceu em agosto de 2018. Em novembro, uma colega de doutorado que tinha passado um concurso para a Unipampa me chamou para ir lá falar sobre a coleção Raízes, porque ela usa essa coleção, esses textos, são contos curtos, né? Foi um primeiro exercício ficcional que eu fiz, né? Esses dias eu estava até revendo e falei, gente, eu tenho um carinho, sabe, por esses arremedos de conto, assim, sabe? Ela usa com os alunos e faz o maior sucesso, assim, sabe, na educação no campo. E aí ela me chamou, falou, você não quer vir dar uma palestra aqui, né? Era governo Dilma ainda, então ainda tinha umas granas para né, para esse tipo de evento. Aí eu falei, eu vou. Ia pagar passagem, diária e tal. Eu falei, mas eu vou, mas... na Unipampa, em Dom Pedrito, que é uma cidade que fica na divisa com o Uruguai. E aí eu falei, eu vou, mas eu vou só se puder passar por Porto Alegre. E aí para passar por Porto Alegre eu tive que arrumar eventos para fazer lá. Então eu fui falar sobre a minha tese na Faculdade de Educação da URGS, eu fui falar sobre lançar o Raízes num coletivo de mulheres negras chamado Atino Quer, que foi super interessante também. E aí eu conheci o Faleiro pessoalmente, né? O universo conspirou. E depois com o lançamento do Vila Sappo, com essa relação que ele criou ali de amizade com o professor Fischer, ele acabou sendo descoberto, né, pela Todavia, e aí publicou pela Todavia, mas eu sou do tempo do barraco de pau lá na pedreira, entendeu? Assim, da cueca suja de gesso, comprei na planta, sabe? E aí estamos aí, né, administrando as diferenças, né, de idade, a distância, né, e repactuando, né, assim, a gente, é um exercício que a gente tem feito, né, porque não é fácil, né, eu sei que tem um monte de gente que shippa o casal, né, a gente tem um fã-clube considerável, mas eu vivo falando para as pessoas, falo, gente, eu queria muito poder publicizar as tretas, sabe? Porque eu acho que a gente ia ser tão rico, ia ser tão mais bacana, sabe? Essas tretas literárias, né? Eu acho que a gente devia falar sobre elas, porque não é fácil, né? Não é fácil. Eu falo com ele que o nosso relacionamento é uma afronta pro patriarcado, né? E é uma coisa diária, assim, sabe? Da gente sair de mão dada e de alguém perguntar se eu sou mãe, né, dele. Isso é recorrente. E eu acho que às vezes as pessoas fazem até de sacanagem. Mas eu inclusive comentei isso outro dia num post, né? Porque eu precisava mandar o link do meu currículo Lattes para um trabalho que eu estava pleiteando. E quando eu joguei no Google Dalva Maria Soares, aí apareceu Dalva Maria Soares Livros e Dalva Maria Soares Idade. E aí eu achei muito interessante, porque eu falei, gente, quanto será que precisa ser pesquisado para isso virar sugestão do Google? E eu falei, gente, que interessante, olha as pessoas preocupadas. Aí eu até fiz um post, falei, gente, eu tenho 58, acabei de fazer 58, para vocês não precisarem fazer conta, eu sou 21 anos mais velha que o Faleiro, né? E assim, é um rolê, porque eu já tive dois casamentos, né? Eu tenho um filho de 22,
né? Então, assim, eu venho de um contexto social parecido com o dele, mas eu venho de uma pobreza rural, que é diferente da pobreza de onde o Faleiro vem, que é uma pobreza urbana, né? Eu venho de um contexto que é uma pobreza com dignidade, assim, sabe? Você tem uma horta, você tem uma galinha, sabe? Eu fiquei muito assustada quando eu conheci o bairro onde ele mora, né? Lá o pátio dele, porque agora não, porque ele, né, ele vende consideravelmente bem e a literatura proporcionou muita dignidade para ele, mas na época do barraco de pau, porque era literalmente um barraco de pau caindo os pedaços, caindo na cabeça dele e da mãe dele, era muita precariedade, assim, muita precariedade. A literatura salvou o Faleiro, assim, literalmente, né? Mas eu acho que ele também ajuda a salvar a literatura, né? Porque ele é um bom escritor. Mas voltando a falar da sua escrita, você passou muito perto. Assim, praticamente você quase respondeu. Você começou a responder a pergunta que eu vou fazer agora, que é sobre as crônicas, sobre o que você acha que tem nesse gênero que é tão pouco valorizado, infelizmente. Mas você começou a falar de como as pessoas se relacionam com essa coisa que é muito próxima a elas e onde também tem muito espaço para denúncia, e como é uma escrita agradável também, que vai estar muito relacionada a algo muito familiar. Você quer elaborar mais sobre isso? Olha, eu sou uma apaixonada pela crônica, eu sempre fui leitora de crônica, né? Eu venho para gostar de ler, né, da escola, então eu li muito Luiz Fernando Veríssimo, né, lia os cronistas todos. Eu gosto de não ficção, sabe? Eu adoro a Annie Ernaux, foi um alento aquela mulher ganhar um Nobel com não ficção, com livros curtos. Eu falei, é possível, né? Eu gosto muito da crônica, né? Eu tenho muita dificuldade com a ficção, sabe? Assim, eu não tinha intenção, eu alimentava secretamente o desejo de ser escritora, mas eu achava que não era uma coisa para mim, né? Então eu lembro quando eu confessei, a primeira vez que eu tive coragem de confessar isso, eu estava morando em Lisboa com o João, e eu já escrevia sobre o João no Facebook. E todo mundo falava, Dalva, junta essas crônicas do menino, faz um livro, que não sei, porque o João sempre teve umas tiradas, desde muito criança, muito interessantes, e eu sempre coloquei no Facebook, e fazia muito sucesso, né? Então, o dia que eu falei isso com ele, eu lembro, a gente estava se arrumando para deitar, né? E aí eu falei com ele, eu acho que eu tinha escrito uma crônica, eu posso até ler ela depois, que é o Levanta e Anda, que foi baseada foi quando eu apresentei para ele um disco que o Emicida tinha acabado de publicar, de lançar. E ele tinha estava estudando a história de Portugal, né? E ele ficou louco porque lá um lugar que a gente frequentava muito, que era a Praça do Comércio, era um lugar que se queimou pessoas, né, durante a Idade Média lá. E ele fala, mãe, como aquele lugar bonito que você gosta tanto, como é que, né? E eu acho que eu também seria queimado, porque, né, João Pedro sempre foi muito questionador desde pequeno. Então, eu escrevi, assim, foi tão forte esse dia, né? E aí eu chamei ele sentou e eu mostrei a música do Emicida, né? Que o Emicida fala, quem vem da onde a gente vem, não tem jeito não, meu filho, levanta e anda, né? E aí ele acalmou e tal, e ele foi dormir e eu fui escrever esse texto, né? Levanta e Anda, que depois entrou no livrinho do menino. E nesse dia eu tive coragem de confessar pra ele. Eu falei, nossa, eu tenho sonho de ser escritora. Assim, morrendo de vergonha. Ele virou pra mim e falou assim, mãe, porque hoje ele jura que não falou isso. Ele falou, mãe, eu não falei isso. Mas ele falou assim, mãe, escrever sobre um menino no Facebook não é ser escritora. A Dalma, eu perdi o sono nesse dia, eu fiquei arrasada. E o pior é que eu achei que ele tinha razão. Então eu sempre achei, eu me colocava nesse lugar, eu sou uma cronista de Facebook, no máximo uma cronista de Facebook. Porque aí se você sai desse lugar da literatura,
literatura, né? Que, nossa, a gente não pode nem, né? Parece que não é qualquer boca que pode falar literatura, alta literatura, né? Então, eu falei, então deixa eu ficar escondida aqui, sou escritora de Facebook mesmo e foda-se, né? E tem leitor, né? Eu tive leitor, principalmente leitora, muito antes de publicar. E eu acho que para uma autora independente, que faz o seu corre sozinho, que tem que fazer o financeiro, que tem que fazer tem que escrever, que tem que tentar engajar nas redes, que tem que vender, eu acho que eu sou bem sucedida, né? No último ano, eu vendi cerca de 1.000 exemplares. Né? Foi o que colocou comida na minha mesa, né? Então, assim, eu inclusive agora, quando eu tenho viajado, quando me perguntam a profissão, eu tenho falado que eu sou escritora, porque até outro dia eu falava que eu era professora, mas desde 2020 eu estou fora da sala de aula. Desde 2020 eu vivo exclusivamente de vender os meus livros, de dar oficina, de dar palestra. Então, é a literatura que paga as minhas contas. E se a escrita, se a minha palavra, seja oral, seja escrita, que paga as minhas contas, essa é a minha profissão. Sim. Né? O problema no país, tem até uma menina que fez, eu acho que ela fez cursos, não sei se foi administração ou jornalismo, depois eu posso até te passar. E o TCC dela foi sobre viver de literatura. E ela me entrevistou o Faleiro, entrevistou o Prata, sabe? Entrevistou alta literatura também, sabe? E aí a conclusão que ela chegou foi uma conclusão que eu já tinha chegado intuitivamente. Que para determinadas pessoas não dá realmente para viver de literatura. Mas para mim dá, porque eu ganho mais com os meus livros do que quando eu era professora, com 640 alunos, dando 16 aulas por semana, às vezes levando 3 horas no transporte coletivo para chegar no lugar onde eu dava aula, para ganhar R$1.900. Então, eu ganho, às vezes, um cachê que eu recebo é muito mais do que isso. Então, eu encho a boca para falar que eu vivo de literatura. É óbvio que eu sei que tem escritor e o que eu ganho para viver de literatura, sei lá, deve ser o supermercado da pessoa, né? O aluguel que ela paga, sei lá. Mas eu venho de um lugar de tanta precariedade que a literatura paga as minhas contas e me deu muita dignidade. E não só do ponto de vista material, mas do ponto de vista simbólico, de eu ser reconhecida, né? E como eu te falei, menos aqui em Minas e mais no Rio Grande do Sul, mas de ser valorizada, de ser convidada para eventos interessantes, para coisas interessantes. Então, assim, eu sou muito agradecida, sabe? Ainda que seja essa literatura considerada menor, né? Porque é a crônica. E eu acho, inclusive, que as editoras, porque é isso, né, Adalma? A literatura, principalmente aqui, ela está num lugar muito elitista, né? Então, assim, as editoras, elas têm muita má vontade com a crônica, a não ser que seja um Fabrício Carpinejar, uma Marta Medeiros, né? Ou seja, esse povo que vende, sei lá, né? Vende muito, né? Porque já são pessoas muito conhecidas mas eu já ouvi de editor falar, minha filha, se você quer ser publicada, você tem que escrever uma narrativa longa, né? Minha pressão até sobe, porque eu falo, velho, mãe de filho, mulher do povo, não tem fôlego não, sabe? Narrativa longa exige ócio, sabe? A minha briga com o Faleiro, uma das coisas, das nossas brigas é isso, porque tem uma questão de gênero, né? Muito foda. Ele escreveu Os Supridores, mas a mãe dele estava lavando a cueca dele. A mãe dele punha comida na mesa quando ele ficava desempregado. Então ele é um escritor de sucesso, ele pôde se dedicar, mas ele se apoiou muito na irmã, né? A irmã teve um papel fundamental, a mãe e até mesmo eu. Esses dias eu achei muito interessante porque uma leitora do Vera, né? Que é o novo romance dele, acho que eu vi, falou assim, olha, eu fico pensando se isso aqui foi a Dalva que observou, porque é muito difícil um homem pensar sobre a energia psíquica que uma mulher gasta, né? Ou seja, você acordou de manhã, você tem que lavar o uniforme do menino, tem que descongelar o feijão, já tem que pensar na janta,
né? Ou seja, é uma energia psíquica que você gasta, né? E ele colocou isso lá, né? Que a dona Helena, né? Não estava disposta a gastar essa energia psíquica. A menina falou, olha, eu achei, falei, tá vendo? Sou coautora, eu reivindico esse lugar. Ele publiciza isso porque ele sabe que se ele não publicizar eu brigo, porque foi a partir de conversas nossas, assim, né? Então, assim, eu acho que as editoras perdem, inclusive, dinheiro. Porque como editora independente, os meus livrinhos estão circulando pelas escolas, sabe? Ano passado eu tive no Senac, no Jabaquara, lá em São Paulo, porque uma professora de literatura trabalhou para diminuir a febre de sentir com os meninos. Tem uma escola que, essa escola nem me adotou, que é uma escola municipal, a Saint-Hilaire, lá em Porto Alegre, que a professora Maria Gabriela tem um coletivo de mediadoras de leituras com as adolescentes, que todos os projetos foram inspirados para diminuir a febre de sentir. Elas têm um projeto de saúde mental que chama Para Diminuir a Febre de Sentir. Nossa. Elas criaram o Garotas de Vermelho, elas escreveram um livro sobre menstruação, inspiradas em mim, porque achavam que elas podiam escrever. Elas escreveram outro livro sobre assédio, que chama Voar Juntas. Eu tive o prazer, elas me convidaram para eu escrever o prefácio, e elas vão publicar um terceiro livro agora, que chama Histórias de Menstruação, que são relatos das estudantes da EJA, da escola, sobre a primeira menstruação, né, o pânico, né, de como que precisa. Elas têm um trabalho sobre dignidade menstrual maravilhoso lá, né, elas escreveram vários, chamaram as empreendedoras do bairro, construíram absorventes laváveis, né, e distribuem na escola por conta elas perceberam que tinham colegas que faltavam às aulas quando ficava menstruada, sabe? Então, assim, elas fizeram uma bolsa térmica de semente, de ervas, e as meninas agora não matam a aula mais, elas estão com cólica, elas vão lá na biblioteca, esquenta a bolsa de semente lá no micro-ondas, desmitificaram essa coisa, sabe? Os meninos levam absorvente para as mães, sabe? E fica todo mundo sabe que tá menstruada, não precisa esconder mais o absorvente na manga da blusa, fica lá com a bolsinha lá. Eu falo que elas se inspiraram em mim porque tem o depoimento delas, o dia que a gente se conheceu, porque elas vieram aqui em Belo Horizonte para um evento do Ministério da Saúde, né? Essas meninas já ganharam um prêmio, elas já foram para Colômbia, elas vão agora para Portugal com esses projetos. E aí eu fico pensando nisso, um livrinho de crônica. Elas inclusive, tem isso lá no meu Instagram, elas me contaram que como que a crônica Dona Geralda faz sucesso, inclusive, com os meninos da educação infantil, né? Porque fala da casa de bosta, né? Que era uma casa de adobe, então juntava o barro com a bosta de boi para dar liga, né? E os meninos, quando a professora leu isso, falaram, mas tem casa de bosta, né? E aí a professora levou eles para a biblioteca, vão pesquisar o que é o adobe. E eles ficaram curiosos, e que eu tive que mandar foto da Dona Geralda, sabe? Eu falo, gente, isso num trabalho, Adalmo, vou puxar mesmo a sardinha para minha brasa, um trabalho autoral, mas independente, um trabalho de formiguinha, né, de microempreendedora. Esses livros, esses meus livrinhos estão circulando nas bibliotecas, sabe? Eles me dão muitas alegrias. Essa literatura considerada menor. Então eu acho que podia estar no Plano Nacional do Livro Didático. Se eu tivesse com uma grande editora, né? Ou seja, já podia ter resolvido meu problema financeiro, sabe? As editoras podiam estar ganhando dinheiro, porque ele faz muito sucesso. Ele tá, uma das escolas que me adotaram em Porto Alegre é o Centro de Educação do Trabalhador, Centro Municipal de Educação do Trabalhador, criado no governo Olívio Dutra. Tem mais de 20 ou 30 anos, é uma escola municipal só de educação de jovens e adultos. Você precisa ver, a professora de teatro fez uma esquete com a crônica do livro do menino, quando eu conto
Não é do livro do menino, é do Me Ajuda a Olhar. Quando eu conto a experiência dele no restaurante, né? Que aquilo também pra mim era análogo à escravidão. Você precisa ver os tiozinhos e as tiazinhas fazendo o teatro dessa crônica. Eu quase tive um troço quando eu assisti. Sabe? Então assim... Tá, eu vou te mandar o link, sabe? E eles gravaram e disponibilizaram lá na página da escola. É a coisa mais fofa do mundo, assim, sabe? Então eu fico pensando, tem um mercado, tem uma demanda, sabe? Eu fico pensando, né, quando a gente fala, o brasileiro não lê, né? Eu acho que também não lê porque ele não se reconhece no que é publicado. Sim. Né? Porque quando eu tava em Baldinho, as pessoas batiam lá no meu portão e eu falava assim, você não vai contar da história lá da bicicleta, né? Do fogãozinho de lenha de verdade que a gente tinha, da comidinha que a gente fazia. Essas pessoas querem se ver, sabe? Querem se reconhecer. Eu lembrei agora da resenha que eu fiz do livro da Lília, o quão importante foi a primeira vez de ler um livro com o nome da minha mãe no livro, e eu ficar assim, e da minha avó também, e o quanto tempo demorou, e eu escrevi meu livro também, cada poema é dedicado por um amigo, no sentido de falar, tipo, o que a gente vive, o que a gente assim, é o que merece ser publicado, e queria muito que as pessoas entendessem isso, e é justamente por compartilhar dessa ideia de que eu acho que tem uma falta de distribuição, tem uma falta de o alcance ali, o que chega nas pessoas é complicado também, mas realmente essa autoliteratura já deu, né? Por mim já pode quebrar. Você falou da Lília, né? Assim, vai sair o Perifobia, né? Que é um dos livros da minha vida. Eu tô pensando, inclusive, em ir no lançamento. Já tem data? É março, eu acho. Não vou poder, mas... Pois é, eu tô com vontade de ir. Lá no... Em Cidade de Tiradentes? São Paulo. Tá. Mas e aí... Mas não vai ter aqui, não? Não sei. Não sei. São Paulo com certeza vai ter. Porque eu costumo dizer que a literatura da Lília, que essas pessoas que normalmente estão nessa alta literatura, nessa literatura hegemônica, que aparece ali para abrir e fechar a porta, para servir o cafezinho, muitas vezes para roubar. Eu fico na antipatia quando é romance, sabe? É alta literatura sabe? A pessoa tá ali para roubar. Essas pessoas, quando saem pela porta de serviço, elas entram na literatura da Lília e elas ganham nome, sobrenome, ganham CEP e mais importante, ganham subjetividade, né? O primeiro conto do Perifobia é o Rascunho de Amaro. Sabe, a Preta era uma mulher que não conseguia se olhar no espelho, sabe? Até que ela conhece o Amaro num samba. E assim, esse amor, como a Lília diz lá, é um amor novinho. E a Preta era diarista, ela mata serviço numa plena segunda-feira chuvosa, ela deixa a patroa na mão, porque ela queria cuidar daquele amor novinho. Eu fico pensando se não foi o dia que a Lília conheceu o Marcelo e matou o serviço, né? Porque, sabe, e é uma... compra perfume de catálogo, sabe? Compra a coxa nova no moço que passa vendendo. Velho, essa literatura me interessa muito, Adão, porque eu tô cansada dessa literatura branca de apartamento, sabe? Desse povo com crise, indo resolver a crise na Europa, em Israel, né? Um tal de ir pra Israel também resolver crise, sabe? Um negócio que não tem absolutamente nada a ver comigo, sabe? Esses personagens não parecem comigo, não leva seu filho pra escola, não lava o banheiro. Eu não confio em quem não lava seu próprio banheiro. Não confio, Adalmo. Eu não confio em quem nunca desentupiu uma caixinha de gordura. Não confio. Porque eu acho que isso então precisa. Porque eu acho que isso traz humanidade, sabe? Eu acho que coloca a gente no lugar, tipo assim, velho, a gente é um cisquinho de nada, sabe?
Então, assim, eu gosto muito dessa literatura. E quando eu descobri a literatura da Lília, foi um assombro, sabe? Assim, quando eu descobri outras, né? O próprio José Faleiro, né? Eu gosto muito, eu acho ele um escritor incrível, né? E, assim, acaba que o nosso relacionamento vira grandes oficinas criativas, porque... né, a gente fica brigando, porque muitas vezes ele quer impor o processo criativo dele. Eu falo, epa, pra começar tem um lance de gênero aqui, meu filho. Você é homem, eu sou mulher. Eu tenho filho, eu tenho pet pra cuidar, né? Não é assim, as coisas não são assim, né? E tem uma questão de gênero, né? E fora que hoje ele é um autor consagrado, reconhecido pelos leitores, pela crítica, né? Nunca vi uma resenha ruim sobre os supridores. A gente tinha uma expectativa em relação à Vera, parece que está sendo bem aceito. Então, assim, é muito diferente do meu lugar, né, de uma autora independente, desconhecida, que faz esse rolê de formiguinha, mas que eu acho também que é um rolê muito bem sucedido, sabe? Eu fico negociando aqui com a autossabotadora diariamente, porque eu falo, velho, sabe? Tá, né? A gente precisa ressignificar também o que é o sucesso, né? Super. E você tinha mencionado que você pode ler uma crônica agora, né? Eu não sei se vai ser a Levanta e Anda, mas é que você quiser. Pois é, eu acho que eu vou na Levanta e Anda porque eu comentei dela. Pra quem quiser comprar os livros, pode falar diretamente com você, né? Isso. Aliás, é só comigo mesmo. Ah, tá. Eu ia perguntar se tinha um site da editora ou Instagram. Não, mas é porque a maioria dos livros fica com a gente mesmo, né? A Karine pega uns 10, por exemplo, ela faz 100, 10 exemplares, fica pra editora, mas ela vende rapidão. O João sempre detestou que eu escrevesse sobre ele. Eu odiava, né? Outro dia mesmo, não sei o que eu perguntei, ele falou, mãe, você não vai publicar nada, né? Eu falei, não, agora não dá mais. Então esse texto deve ter uns 10 anos, porque foi quando a gente foi em 2014, né? Exatamente, tem 10 anos, então o João Pedro tá com 22, ele tinha 12, né? Chama Levanta e Anda. O exame estava marcado, eu pegando no pé para ele estudar todo dia um pouquinho e não deixar o conteúdo acumular. Ele pegou o livro de História e Geografia de Portugal e se enfiou embaixo das cobertas. O termômetro marcava 15 graus. Não demorou muito e começaram os questionamentos. Olha isso, mãe. Da forma como está escrito aqui, parece que os bandeirantes eram caras legais. Como assim? Eles escravizavam os indígenas? Quando chegou na parte da escravização dos negros, a indignação aumentou ainda mais. O menino se reconheceu, se solidarizou. Já tinha sido chamado de negro na escola. Já tinha sido zoado por conta do cabelo. Mãe, do jeito que está escrito aqui, parece que a escravização de negros era a coisa mais natural do mundo, tipo assim, sem violência, sabe? Como assim? Fui ficando incomodada. Mãe, se eu tivesse nascido naquela época, eu tinha morrido na fogueira, certeza que tinha. O que fazer com tanta indignação? Somava-se a isso a experiência do ex-colonizado, agora diante do ex-colonizador. Zuca, de Brazuca, era o apelido que tinha ganhado na escola, ou melhor, era o sobrenome. Se dissesse apelido, era acusado de não falar português, mas brasileiro. Mãe, não dou conta de estudar isso não, me dá muita raiva. Então chamei para a frente da tela do computador, para a frente do ecrã do portátil, e coloquei um rap para ele ouvir. Quem costuma vir de onde eu sou, às vezes não tem motivos para seguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda. É isso que você precisa fazer com a sua raiva, filho. Levanta e anda. Então, cerra os punhos, sorria e jamais volte para sua quebrada de mão e mente vazias. Entendeu, filho? Nós não temos saída, é seguir em frente. Ele foi se acalmando, os olhos presos na tela, ouviu todas as músicas do álbum Um Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui, do Emicida. Nem piscava enquanto Elisa Lucinda recitava junto com o rapper o poema Sou Milionário do Sonho. A trilha sonora escolhida por ele ainda teve A Carne, com Elza Soares, Zumbi, com Ellen Oléria, e todas de Paulo César Pinheiro no musical Besouro. O livro de história ficou jogado em cima da cama. Quando a adrenalina baixou,
ele retomou o estudo do livrinho do menino. Esse texto foi publicado pelo Emicida na página dele na época, porque ele fez um concurso, né? Ele tinha acabado de lançar o álbum, e aí ele perguntou para que as pessoas mandassem as histórias que tinham com as músicas, né? E aí eu mandei essa do Levante e Anda e ele publicou. Foi bem legal. Fica a recomendação para vocês também. Bem, para finalizar a entrevista, a gente vai fazer um bate-papo, né? A entrevista parece alta literatura. A conversa. Eu vou fazer um bate-bola, jogo rápido. Nada demais, não preocupa. Não vou fazer perguntas que eu poderia sobre desafetos. Mas enfim, nem vamos entrar nesse assunto. Tá preparado? Não. Graças a Deus. Um cheiro. Patchouli. Uma comida. Frango com quiabo. Uma inspiração. Minha mãe. Uma preguiça. Ai, são tantos. Mas eu acho que eu ando com muita preguiça dessa alta literatura. Uma saudade. Minha mãe. Saudade de ter mãe, como diz a Adélia. Um filme. Um filme? A Hora e a Vez de Augusto Matraga, com o João Miguel. Porque tem A Hora e a Vez de Augusto Matraga da década de 60, que é inspirado no conto do Guimarães Rosa, né? Que é um dos contos da minha vida, assim. Mas tem esse da década de 60, mas tem um que eu assisti na época, estava disponível no YouTube, não sei se ainda tá, com o João Miguel, que eu amo, aquele ator, né? Que fez Estômago, né? E assim, olha, transportar Guimarães pro cinema não é uma tarefa fácil, mas ficou muito bom esse filme, muito bom. Agora que tava saindo um trem de Grande Sertão? Eu acho que fizeram sim com Caio Blá, mas só que é uma releitura moderna, se passou na favela. Eu fiquei com preguiça de assistir. Não fui, não. Igual do 100 Anos de Solidão, eu nem quero. Eu assisti 100 Anos de Solidão. E o que você achou? Eu não li o livro, você acredita? Sim. Não. O Faleiro quase me matou porque eu não li 100 Anos de Solidão. Eu li Amor nos Tempos do Cólera, para não falar que eu não li, né? Memória de Minhas Putas Tristes, mas os 100 Anos não me pegou, eu já tentei várias vezes. Você tentou. E não me pegou. Mas eu assisti A sério? Mas sei lá. Sabe o que eu não gosto de realismo mágico. Tá. Não, tudo bem. Eu não gosto. E a última, um álbum. Álbum? Olha, eu vou ficar com Sobrevivendo no Inferno, porque... Esse eu sabia, mas tinha que saber. Porque o rap de uma maneira geral e Racionais de maneira particular me ajudou a criar o João, sabe? Então muito da criação, muito do letramento racial e social que o João tem foi a partir das letras de rap. Ele teve até a fase dele de trapper, montou um estúdiozinho, improvisou. Ele tem umas musiquinhas e fazia umas músicas bem legais, inclusive, sabe? Só que coitado, né? Quer ganhar dinheiro, quer comprar as coisas, quer ter as coisas, né? Qual arte tá pior, o pai né? é músico e não tem dinheiro, a mãe é antropóloga e não tem dinheiro, ele tá correndo disso, né? E aí o Racionais, eu tenho dado oficinas sobre esse álbum, né? Nos últimos tempos. Inclusive eu tenho desejo de dar uma oficina relacionando o Sobrevivendo no Inferno com o Vila Sapo, porque o Faleiro já confessou isso publicamente, ele usa a mesma estrutura do Sobrevivendo, né, que começa ali com a oração, né, e aí ele começa com a Totô, aí depois tem uma introdução
que é curtinho, aí vem o encontro de negócios, que é curtinho, né? Então, assim, tem uma tensão, né? Crescente no álbum, e tem uma tensão crescente no Vila Sapo também, mas ele termina, na primeira edição, ele termina com o Aconteceu Amor. Sim. E o Sobrevivente termina com Fórmula Mágica da Paz, né? Então, assim, eu tenho vontade de montar uma oficina para discutir essas coisas. Quero ver também. E você quer divulgar suas redes? Então, né, os livrinhos, o primeiro foi para diminuir a febre de sentir, o segundo do menino são crônicas sobre as aventuras e desventuras de ser uma mãe solo, e o mais recente, o Me Ajuda a Olhar, que são textos sobre cinema, sobre teatro e sobre literatura que me impactaram. Quem tiver interesse é só me buscar nas redes sociais, né? No Instagram depois você deixa na legenda lá os links, né? E no Facebook também. Eu mando para qualquer parte do país. É isso, então, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Você sabe que eu sou sua fã do canal, fã das suas resenhas, das suas críticas. Acho que você faz um trabalho muito honesto. Eu acho que o mercado literário está carente de honestidade mesmo, sabe? Mais do que isso, sabe, Adalmo? Depois, se você quiser, você pode até contar. Mas eu acho que é importante a crítica, até pra gente avançar. Só por que a gente não pode falar que não gostou, que achou de fragilidade no livro, né? Sim. Então, assim, é só elogio. E eu acho que isso, o Faleiro tem uma frase que eu não lembro o nome do autor, que ele gosta muito, assim, que o sucesso e o fracasso são impostores, sabe? E eu acho que essa coisa de bom demais, sabe? É complicado. E também essa coisa da gente se sentir um fracasso também é complicado. Então, assim, eu gosto demais do seu canal. Não demore a publicar. Quando você demora, eu fico querendo te matar. Não, agora eu voltei. Esse ano tá bem. E quando o Faleiro tava aí, ele me proibia de assistir sozinha. Tinha que assistir junto, sabe? Não assiste, espera. O dia que você lançou o Vera, ele falou, não vai assistir sozinha, me espera pra gente assistir junto. E assim, tá de parabéns o canal. Obrigado. Continuemos, e é isso, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Um abraço, um beijo e até a próxima.